Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, tá rolando um novo tipo de guerra agora mesmo, sabia? Uma guerra que a gente não vê, travada a quilômetros e quilômetros de distância. E uma operação recente, de altíssimo risco, nos deu uma palhinha perfeita de como ela funciona. E tudo começa com essa pergunta, que parece saída de um filme. Como é que se atravessa um escudo que é, teoricamente, impenetrável? Imagina só um país inteiro protegido por uma das defesas aéreas mais densas e sofisticadas do mundo. Parece missão impossível, né? E quando a gente fala em densa, a gente está falando disso aqui, milhares. Milhares de baterias antiaéreas espalhadas pelo território iraniano. Isso transforma o espaço aéreo deles numa verdadeira fortaleza, tanto física quanto digital. No coração dessa fortaleza toda tem a joia da coroa iraniana, o sistema de defesa Bavar 373. Para entender como é que se vence um monstro desses, primeiro a gente precisa entender como ele funciona. O sistema é uma máquina bem complexa. Primeiro tem um radar gigante, os olhos da operação varrendo o céu o tempo todo. Quando ele acha alguma coisa, um segundo radar, bem mais preciso, trava a mira no alvo. Daí, um caminhão de comando, que é tipo o cérebro da coisa, dá ordem de fogo. E por fim, os lançadores, o punho, executam. É um processo super robusto, mas que tem um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que a estratégia vai atacar. E aqui entra a primeira parte do plano que é simplesmente genial. Em vez de ir com tudo para cima, com força bruta, a estratégia começa com um truque, uma isca muito, mas muito inteligente, feita para expor justamente aquela fraqueza. E essa isca tem nome. Conheçam o drone Lucas, um sistema de ataque autônomo e, o mais importante, de baixo custo. E a ironia da história? O design dele foi inspirado num drone desenvolvido pelos próprios iranianos. Uma arma chamada de assimétrica, perfeita para essa missão. Isso aqui explica tudo. Guerra assimétrica não é só sobre usar uma arma barata contra um alvo caro. É muito mais uma estratégia de inteligência. É usar a força do oponente contra ele mesmo, transformando aquele escudo caríssimo num alvo gigante. O plano é brilhante de tão simples. Primeiro, centenas desses drones baratinhos invadem o céu, como se fosse um enxame de abelhas. Os operadores da defesa iraniana, vendo aquele monte de ameaças, não têm escolha. Eles precisam ligar seus radares para mirar nos drones. E no momento em que eles fazem isso, bingo, eles revelam a posição secreta deles. E aí que mísseis Tomahawk, lançados de navios bem longe dali, entram em ação e destroem os radares que acabaram de se expor. Com o caminho limpo, sem os olhos do inimigo, entra em cena o grande protagonista da operação, o caça stealth F-35I Adir, uma aeronave que foi projetada para ser literalmente um fantasma nos céus. A primeira camada de magia dele é a invisibilidade física. O design dele não tem nada de curvas suaves, é todo angulado, serrilhado. A ideia é que quando uma onda de radar bate nele, ela é desviada para qualquer lado menos de volta para a antena que enviou. Pensa assim, é como jogar uma bola de tênis numa parede inclinada. Ela nunca volta direto para quem jogou. E essa citação aqui dá uma dimensão real do quão eficaz isso é. Imagina só, para os sistemas de defesa, uma máquina de guerra que custa milhões de dólares aparece como um pontinho insignificante, menor que um inseto. É quase nada. Mas se a parte física já é impressionante, a invisibilidade digital é o que é realmente revolucionário. O F-35 é basicamente um hacker voador. Ele não só desvia de radares, ele se infiltra nos computadores da defesa inimiga. E o mais maluco é que o objetivo não é desligar os sistemas, é enganar, fazer com que o sistema diga para os operadores que está tudo bem, tudo limpo, enquanto o ataque já está acontecendo bem em cima da cabeça deles. Ok, agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça, porque o que aconteceu ali não foi uma série de ataques isolados, foi uma performance perfeitamente sincronizada, uma verdadeira orquestra da destruição. E o conceito-chave aqui é esse: guerra centrada em redes. Nesse novo jeito de lutar, o poder de um único avião ou de um único míssil importa muito menos do que a forma como todos eles se comunicam e operam juntos. A rede em si vira a arma principal. Cada componente é só um instrumento. É tipo um balé tecnológico, onde cada movimento é milimetricamente coordenado. E quem são os músicos dessa orquestra? Bom, foram vários elementos diferentes e cada um teve um papel absolutamente crucial. Primeiro, claro, os F-35. Eles não só atacaram, mas também foram o cérebro da operação ali na frente, o quarterback que coordenava todas as jogadas em tempo real. Depois, os mísseis Tomahawk. Eles foram o martelo inicial, voando baixinho, quase raspando o chão,
para destruir os radares que os drones Isca fizeram o favor de revelar. Com o caminho livre, aí vieram os F-15s, a artilharia pesada. Eles chegam carregados com toneladas de explosivos para destruir alvos superfortificados, muitos deles debaixo da terra. E claro, nos bastidores, tem os heróis que ninguém vê. Os aviões-tanque, que são basicamente postos de gasolina voadores, e os aviões de comando, que são os verdadeiros maestros, garantindo que a orquestra inteira toque em perfeita harmonia. E como resumiu o tenente-general Dave Deptula, um veterano estrategista, o F-35 representa um salto gigantesco. O que antes precisava de um esquadrão inteiro para fazer, achar, rastrear, destruir, hoje pode ser feito por uma única aeronave que faz tudo isso ao mesmo tempo. Então tá. O que essa operação toda significa para o futuro dos conflitos no mundo? Ela nos dá algumas pistas bem claras das características dessa nova era de combate. As marcas são bem evidentes. Primeiro, combate feito de longe, sem precisar colocar soldados em risco no território inimigo. Segundo, defesas sendo sobrecarregadas por enxames e táticas de saturação. Terceiro, o uso de inteligência artificial para identificar alvos numa velocidade que nenhum ser humano conseguiria. E talvez o mais assustador, o objetivo final não é só destruir coisas, é destruir a percepção da realidade do adversário. É fazê-lo duvidar do que seus próprios olhos e sistemas estão dizendo. Essa é a conclusão. A gente chegou numa era de combate onde o poder não está só naquilo que se pode ver, ele está principalmente naquilo que é invisível aos olhos e aos sensores eletrônicos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem séria para refletir. A tecnologia para essa guerra invisível não é coisa de ficção científica. Ela já existe e está sendo usada. A questão não é mais se ela vem, mas sim, estamos preparados para as consequências disso tudo? Se inscreve no Aprende Aí antes que o algoritmo esqueça de você e venha aprender ainda mais com a gente.